Saúde a igreja com graça e paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, ainda de pé, abra vossas Bíblias no livro de Efésios, carta aos Efésios, depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Quem achou vai dizendo amém, glória a Deus. Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4. Como também nos elegeu ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas ou do pecado, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Que ele tornou ou derramou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prepusera em si mesmo. Verso 10. De tornar a congregar ou convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12, verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Senhor, a tua palavra foi lida. Nesta hora, Espírito Santo, peço a tua direção. Espírito Santo, nos direciona, abre o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos compreender e entender a tua palavra. Todo impedimento, toda barreira, nesta hora eu ordeno que bata em retirada no nome de Jesus. Sê conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo quem escreveu no ano 55 depois de Cristo, em sua segunda viagem missionária a Éfeso. Paulo, ele começa escrevendo essa carta, logo no primeiro versículo ele diz Paulo. Ele se identifica primeiro Paulo. Paulo também era chamado apóstolo, era chamado Saulo. Isso está em Atos capítulo 13, verso 9. 13, Atos capítulo 13, verso 9, diz que Paulo, também chamado Paulo. Então Paulo, ele era antes Saulo. Também Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 5 e verso 6, diz que ele era fariseu. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, fariseu, e quanto à lei, perseguidor. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo também, ele era da cidade de Tarso. Atos capítulo 22, verso 3 diz isso. Tarso. Tarso era uma região que ficava na Ásia Menor, hoje a atual Turquia.
E ele começa primeiro se identificando aos cristãos de Efésios para dizer que era ele mesmo que estava escrevendo essa carta. E ele em seguida ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, ele não se intitulou apóstolo. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. A palavra apóstolo no grego quer dizer enviado ou mensageiro. Há uma polêmica em nossos dias dizendo se há apóstolo hoje em dia. Pode ter apóstolo em nossos dias, sim. A palavra apóstolo no grego quer dizer enviado ou mensageiro. No sentido da palavra ampla, apóstolo, pode ter apóstolo hoje, porque apóstolo é aquele que é enviado de Jesus. É aquele que é o mensageiro de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. Nesse sentido amplo da palavra apóstolo, pode ter apóstolo hoje em dia. Contudo, no sentido estrito da palavra apóstolo, apóstolo também se refere a uma pessoa que tem a posição de apóstolo. E a palavra de Deus dá alguns requisitos para que a pessoa seja apóstolo. No sentido estrito da palavra, não há apóstolo hoje. Por quê? Porque apóstolo, primeiro tinha que ter visto Jesus, tinha que ter andado com Jesus. E Jesus chamou os apóstolos dos apóstolos. Por isso que Jesus deu a ele esse título de apóstolo a eles. E também para ser apóstolo tinha que ter visto o Jesus ressurreto, o Jesus glorificado. Então nesse sentido estrito da palavra, não pode haver apóstolo hoje em dia. Mas no sentido amplo da palavra, pode haver apóstolo. Porque apóstolo é aquele que é enviado. É o mensageiro de Deus para testemunhar de Cristo Jesus. E Paulo, ele diz que ele é Paulo, apóstolo de Jesus. Por quê? Porque o próprio Paulo, ele viu Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 diz isso. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus apareceu a ele como um fora de tempo. Então o apóstolo Paulo, ele é apóstolo porque ele viu o Senhor Jesus, o Jesus glorificado, o Jesus ressurreto. Atos capítulo 18 também, versículos 9 e 10, diz isso, que o Senhor Jesus apareceu ao apóstolo Paulo. E por isso Paulo, ele é apóstolo. Apóstolo pela vontade de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É por isso que ele não se intitula apóstolo, ele é apóstolo pela vontade de Deus, apóstolo de Jesus. E nós podemos entender que Deus tem uma vontade. Então, a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, verso 2, diz que é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos confiar e estar debaixo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pode deixar a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 1. Ele ainda diz que aos fiéis que estão em Éfeso. Então Paulo estava escrevendo essa carta aos Efésios, aos cristãos que habitavam na cidade de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, que hoje é a capital, hoje é a atual Turquia. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes na época de Paulo. A cidade de Éfeso também era considerada a quarta maior cidade do Império Romano. Na época de Paulo, quem dominava era o Império Romano. Paulo estava escrevendo da cidade de Éfeso. Por isso que ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos fiéis que estão em Éfeso. Em Éfeso também havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você já ouviu falar das maravilhas do mundo antigo? Então em Éfeso, na cidade de Éfeso, havia uma das 7 maravilhas do mundo. E qual era essa? Era o templo da deusa Diana. Então o templo da deusa Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá estava o templo. Quando Paulo chegou em Éfeso, no ano 55 depois de Cristo, o templo já estava construído há séculos. E ali Paulo começa a evangelizar, a pregar a palavra do Senhor, e as pessoas começam a acreditar, as pessoas começam a servir a Jesus Cristo. Em Atos capítulo 19, verso 18 e 19 diz que
As pessoas que estavam em Éfeso, que servia a deusa Diana, que mexia com magia negra, com feitiçaria. Essas pessoas queimaram seus livros de magia negra, de magia, de artes, na praça de Éfeso. Atos capítulo 19, verso 18 e verso 19 diz isso. O verso 20 de Atos capítulo 19 diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente na cidade de Éfeso. Então nós podemos ver que o evangelho que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava, as boas novas que Paulo pregava, é a que nós temos hoje em nossa Bíblia. E essa mensagem, essas boas novas, trouxe salvação às pessoas que estavam em Éfeso. Trouxe salvação às pessoas que necessitavam de ouvir a palavra do Senhor. Éfeso, a deusa Diana, era considerada como a deusa da magia, a deusa da astrologia e, sobretudo, a deusa dos poderes espirituais. Os efésios consideravam a deusa Diana como a encarnação do poder. Então, nessa cidade, o evangelho chega. Nessa cidade, Deus usa o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fez milagres extraordinários. Então, o apóstolo Paulo, ele estava se identificando que ele era Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O versículo 2 de Efésios, ele diz: graça e paz a vós outros. Quando Paulo ele diz no versículo 2, graça e paz a vós outros, não é apenas uma simples saudação. Quando ele diz graça e paz a vós outros, é porque a graça de Deus havia alcançado os efésios. A graça de Deus havia alcançado aquela cidade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos da graça de Deus. Assim como os efésios daquela época precisou da graça de Deus, nós necessitamos hoje. Por isso que ele diz graça e paz a vós outros da parte de Deus. Porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos, é fruto, é produto da graça de Deus. Então você que precisa da graça de Deus, a graça de Deus está aqui hoje. A graça de Deus quer te cobrir, a graça de Deus quer te salvar, a graça de Deus quer te auxiliar nessa noite. É por isso que ele diz graça e paz a vós outros. O apóstolo Paulo, ele é o autor de 13 cartas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Nas 13 cartas que o apóstolo Paulo ele escreveu, ele inicia dizendo graça e paz a vós outros. Ele inicia nas 13 cartas que ele enviou às igrejas, ele primeiro diz graça e paz a vós outros. Não só inicia dizendo graça e paz a vós outros, é porque também ele encerra suas cartas dizendo que a graça de Deus seja com todos vós. É porque nós, como pecadores, como pessoas falhas, nós precisamos da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz graça e paz. Paz, por quê? Porque o homem, o ser humano, ele necessita da paz de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: sendo justificado pela graça, nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, é por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele mostra aos efésios, graça e paz a vós outros. É porque nós necessitamos dessa graça, nós necessitamos dessa paz. Efésios capítulo 5, verso 1 diz isso: sendo justificado pela graça, pela fé, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 10 diz também que sendo nós inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Então o homem, ele estava afastado de Deus, o homem ele era inimigo de Deus, o homem necessitava da paz de Deus, o homem necessitava da graça de Deus, e Deus enviou a sua graça, Deus enviou a sua paz ao homem, à raça humana, através do seu Filho Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros.
o versículo 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 3, ele diz que bendito é o Deus. Ele está dizendo, a palavra bendito quer dizer feliz. Feliz é o Deus, ou seja, nós servimos a um Deus bendito, a um Deus feliz. Meu irmão, minha irmã, essa felicidade de Deus, essa graça de Deus, essa paz de Deus quer te preencher, quer te encher. Feliz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 3 de Efésios capítulo 1 diz que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos pertencem. Por quê? Porque foi dada a nós pela graça de Deus e para a glória de Deus. E quais são essas bênçãos espirituais? Que o apóstolo Paulo ele diz que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais são essas bênçãos? Primeiro, duas bênçãos, ele já falou no versículo 2. No versículo 2 ele diz que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com dois. Então, a bênção espiritual da graça está sobre nós. A bênção espiritual da paz de Deus está sobre nós. Então, Deus nos abençoou com a sua graça. Deus nos abençoou com a sua paz. Meu irmão, minha irmã, às vezes as pessoas, os cristãos do século 21, ficam procurando razões, motivos para estar avivados, para estar feliz, mas eu quero te dizer que nessa noite você vai encontrar as razões, os motivos para você estar feliz, para você viver uma vida cristã avivada. Sabe por quê? Porque o Deus feliz, o bendito Deus, Ele nos abençoou com todas as sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Primeira bênção, a graça. Segunda bênção espiritual, a paz. Quais são as outras bênçãos espirituais? As outras bênçãos espirituais estão no versículo 4 de Efésios capítulo 1, diz que dele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, essa é outra bênção espiritual que Deus tem para nós. Ele nos escolheu, nós somos uma escolha de Deus, nós somos escolhidos de Deus. Ele nos escolheu, ou nos elegeu antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus fez o universo, o cosmos, o mundo, apenas com um propósito, para nos colocar nele. O mundo, o cosmos, o universo não teria propósito se Deus não tivesse nos escolhido antes da fundação do mundo. O versículo 4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, Ele nos escolheu na eternidade. Somos uma escolha dEle. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala em João capítulo 15, verso 16: vocês não me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Nós somos uma escolha de Deus. Isso é uma razão, isso é motivo para nós estarmos a cada dia avivados, para que nós possamos a cada dia querer prosseguir, querer avançar, não para querer retroceder, não para querer que está abaixado, cabisbaixo. Meu irmão, as bênçãos espirituais de Deus são as razões, os motivos de nós estarmos a cada dia caminhando, estar a cada dia crescendo em Deus. Nos escolheu nele, o versículo 4 diz, antes da fundação do mundo. O verso 5 diz, e nos predestinou para a adoção de filhos. A outra bênção é que Deus não só nos deu a paz dele, não só nos deu a graça dele, não só nos escolheu, mas também o versículo 5 de Efésios capítulo 1 diz que Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Essa é outra bênção espiritual que nós temos. Nós somos filhos de Deus, predestinados para filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5, 6, o apóstolo Paulo ele diz: Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo, nascido de mulher, debaixo da lei. O versículo 5 de Gálatas capítulo 4 diz que Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo da lei,
a fim de que nós fôssemos filhos dele, recebêssemos a adoção de filho. O versículo 6 diz, de Gálatas capítulo 4, diz que se nós somos agora filhos, Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, o qual o Espírito Santo em nós clama, Abba Pai, que quer dizer papai, paizinho. Meu irmão, minha irmã, nós hoje podemos estar diante de Deus e não apenas ver Ele como Senhor, como Redentor, como soberano, mas também ver Ele como um paizinho, porque Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho. E é esse Espírito em nós, nos momentos de fraqueza, de angústia, de tristeza, de queda, o Espírito Santo está ali conosco dizendo, meu filho, minha filha, não para, não é hora de parar, é cedo para desistir, é cedo para parar. E o Espírito Santo injeta em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, aquele ânimo, aquela força, e nós nos levantamos, nos pomos de pé e dizendo, é verdade, é cedo para desistir, é cedo para parar. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Versículo 5, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa, coisa extraordinária, diz o beneplácito seu, ou seja, o beneplácito, segundo o seu beneplácito. A palavra beneplácito quer dizer segundo o seu bom prazer. Deus nos predestinou segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu bom prazer. Aí o versículo 6 diz, para o louvor da glória da sua graça, pela qual Ele nos fez agradável no amado, para o louvor e glória da graça dEle. Ele nos fez amado, agraciado no amado. Deus nos deu a paz dEle, nos deu a bênção, nos escolheu, nos predestinou. Para quê? Porque o versículo 6 diz, para o louvor da glória da sua graça. Meu irmão, tudo isso que Deus fez por nós, que Deus continua fazendo por nós, é simplesmente para o louvor e glória da graça dEle. A graça dEle é maravilhosa, a graça dEle é profunda, a graça dEle é extraordinária. O versículo 6 diz, para o louvor e glória da sua graça. Ainda prossegue dizendo, Ele nos fez agraciado no amado, nos fez agraciado, ou seja, nos fez favorável a Ele no amado. A palavra amado aqui se refere a Cristo Jesus. No amado aqui é Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versos 13 a 17, diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, ao sair da água, ele ouve uma voz do céu dizendo, eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo diz que no amado é em Jesus Cristo que Deus nos fez agraciado, assim como Jesus é o amado de Deus, Deus nos fez amado nele. Nós somos amados de Deus. Deus se compraz em nós, assim como Ele se compraz em Jesus Cristo. Por quê? Porque a justiça de Jesus foi imputada a nós. Deus imputou, transferiu a justiça de Deus para nós, e por isso nós somos justos. O versículo 7 diz, em quem nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em quem? No amado, em Jesus, nós temos a redenção. A palavra redenção quer dizer um resgate, mediante um preço. Jesus, Ele nos redimiu na cruz do Calvário, com um preço. E qual foi esse preço? O preço foi um alto preço. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz que Jesus nos comprou por um bom preço. Nele nós temos a redenção. Ele nos resgatou. Como eu falei, a palavra redenção quer dizer um resgate mediante um preço. Qual foi esse preço? 1 Pedro capítulo 1, verso 18, verso 19 diz qual foi o preço. O apóstolo Pedro, ele diz que nós
fomos resgatados, comprados, não com coisas corruptíveis como o ouro e como a prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro santo e imaculado. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. A nossa redenção na cruz do Calvário custou um alto preço, custou o sangue inocente, o sangue puro de Jesus. E esse sangue de Jesus, Mateus capítulo 26, verso 28, diz que é o sangue da nova aliança. É o sangue da nova aliança que nós fomos comprados, redimidos. Hebreus capítulo 13, verso 20 diz que este sangue é o sangue da eterna aliança. Fomos redimidos. O versículo 7 diz: e nele temos também a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós temos o perdão. Não só a redenção, mas nós temos o perdão. Jesus, ele conquistou a redenção para nós na cruz do Calvário. Mas o perdão nós recebemos. O perdão a raça humana recebe. O perdão o homem recebe ao confessar Jesus como Salvador e único da sua vida. Jesus morreu por todos, é verdade, é a redenção, comprou na cruz do Calvário, mas o perdão só é para aqueles que aceitam Jesus, para aqueles que o aceitam como Salvador e Redentor da sua vida. O versículo 8, ele prossegue dizendo que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus derramou essa graça que o versículo 2 diz. Deus derramou sobre nós, sobre os escolhidos, sobre os filhos, de uma forma abundante. Deus não derramou a graça dele sobre nós em conta-gota, não. A graça de Deus não pinga sobre nós. A graça de Deus não está acabando. Ele derramou sobre nós. O versículo 8 diz: de forma abundante Ele derramou sobre nós. Abundantemente. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é abundante. A graça de Deus é grandiosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus derramou sobre nós abundantemente essa graça dele, em toda a sua sabedoria e prudência, de forma sábia e de forma extraordinária. Deus derramou sobre nós. O versículo 9 diz que ele nos desvendou o mistério da vontade de Deus, ou nos revelou o mistério da vontade de Deus. Deus tinha um mistério, mas o apóstolo Paulo diz que Deus, através de Jesus Cristo, ele revelou ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo nos revelou esse mistério da vontade de Deus. O versículo 9 diz que ele nos desvendou, nos revelou o mistério da sua vontade. A palavra mistério no Velho Testamento quer dizer um segredo não revelado. Deus tinha um segredo não revelado. Deus tinha um mistério, Deus tinha um segredo não revelado, que ninguém sabia, apenas Ele mesmo. Deus havia escolhido um povo, o povo de Israel, como sua propriedade peculiar. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus, mas Deus tinha um mistério, tinha uma vontade, tinha um segredo, que esse segredo Ele não tinha revelado a ninguém. E esse segredo, esse mistério era de trazer salvação a toda a raça humana, trazer salvação a todo o homem. E o apóstolo Paulo, ele nos torna isso claro, que Deus, a vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus, que Deus não revelou a ninguém durante séculos, durante gerações, Ele revelou de que Ele iria salvar toda a raça humana através de Jesus Cristo. Então o mistério da vontade de Deus foi nos revelado. Esse mistério, Colossenses capítulo 1, verso 26, diz que esse mistério estava oculto há séculos e há gerações. Esse mistério de Deus estava oculto
Mas Deus revelou o mistério da vontade de Deus. Qual foi? É de trazer salvação. Deus enviou o seu Filho amado na plenitude do tempo para morrer por aqueles que iam aceitar a Ele. E ele prossegue no versículo 10, dizendo qual é o mistério da vontade de Deus. O versículo 10 diz de convergir em Cristo Jesus, na dispensação do tempo, na plenitude do tempo, todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, de tornar convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus, o mistério da vontade de Deus também é revelado. É que Ele vai fazer em Cristo Jesus, convergir em Cristo todas as coisas. Essa palavra convergir, no grego, é da mesma raiz do substantivo cabeça, que quer dizer encabeçar. Deus, o mistério da vontade de Deus foi revelada. E qual é esse mistério? Que Deus vai fazer com que todas as coisas venham a ser encabeçadas em Cristo Jesus. A igreja hoje, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja está encabeçada em Cristo Jesus, mas haverá uma dispensação em que todas as coisas vai ser encabeçada, vai ser convergida, vai estar sob o domínio, a autoridade de Jesus Cristo. E qual é esse tempo? O versículo 10 diz, na dispensação da plenitude do tempo. A palavra dispensação quer dizer um período de tempo. Na dispensação da plenitude do tempo, Deus vai fazer com que todas as coisas venham estar encabeçadas em Cristo Jesus, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Dispensação é um período de tempo. A Bíblia fala sobre 7 dispensações. Primeiro, a dispensação da inocência, que vai da criação até a queda de Adão. A segunda dispensação é da queda de Adão até o dilúvio. A terceira dispensação é da queda de Adão até o chamamento de Abraão, chamada a dispensação do governo humano. A quarta dispensação é chamada de a dispensação da promessa, que vai do chamado de Abraão até a entrega da lei a Moisés. A quinta dispensação é chamada a dispensação da lei, a qual Deus entregou a Moisés. E essa dispensação foi até a morte e ressurreição de Jesus. E nós estamos na sexta dispensação. Qual é? A dispensação da graça. Essa dispensação a qual nós vivemos é a dispensação da graça, que vai da morte de Jesus e ressurreição de Jesus. E a sétima dispensação é essa que o apóstolo Paulo diz. Na dispensação da plenitude do tempo, ou seja, essa dispensação é a próxima que vai vir, depois da dispensação da graça. Essa é chamada dispensação da plenitude do tempo. Haverá no futuro um período de tempo que Deus vai fazer com que todas as coisas, as que estão na terra, nos céus, venham estar encabeçadas em Cristo Jesus, venham estar debaixo da autoridade de Jesus, meu irmão. Essa dispensação é conhecido também em Atos capítulo 3, verso 21, como a restauração de todas as coisas. Deus irá restaurar todas as coisas. E todas as coisas vão estar encabeçadas em Cristo Jesus. É por isso que ele diz no versículo 10, na dispensação da plenitude do tempo. Essa dispensação também é conhecida aonde não vai haver mais agressões entre os animais, briga entre o leão, entre o lobo. O profeta Isaías, capítulo 6, capítulo 11, verso 6, verso 7, verso 8, verso 9, diz que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o animal feroz andará junto com o animal meigo. Ainda diz Isaías, capítulo 11, verso 8, verso 9 e verso 7, diz que nessa dispensação da plenitude do tempo, onde Deus vai fazer com que todas as coisas venham convergir em Cristo Jesus, o leão vai comer palha como o boi. Essa dispensação, a plenitude do tempo, onde todas as coisas vão ser encabeçadas em Cristo Jesus, é conhecido também em Isaías capítulo 11, verso 9, diz, no finalzinho, que a terra se encherá
do conhecimento de Deus, da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Meu irmão, essa dispensação que Deus vai fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tudo vai estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Isso nos traz ânimo, isso nos traz alento, isso nos traz perspectiva de um futuro, isso nos traz perspectiva de que Deus irá realmente criar novos céus e nova terra. Nós podemos estar piamente, plenamente confiantes em Deus, de que o mundo, a história, não está correndo solta, não está correndo ao léu. Deus está no controle de todas as coisas. Então, essas bênçãos espirituais, a paz de Deus, a graça de Deus, a escolha de Deus, a predestinação de Deus, tudo isso que Deus fez por nós, pelos escolhidos, Ele vai fazer que todas as coisas estão convergidas em Cristo Jesus. Cristo vai ser tudo em todos. O versículo 11 diz: nele digo em que também fomos feitos herança. Nós somos a herança de Deus. Somos a herança de Deus. O povo de Israel no Velho Testamento era conhecido como a herança de Deus. Êxodo capítulo 19, verso 6 diz isso, que o povo de Israel era a propriedade peculiar de Deus, a herança de Deus. Mas hoje a herança de Deus são os escolhidos, somos nós. E isso é motivo de nós a cada dia estarmos buscando ao Senhor, querendo mais e mais dEle, no qual nós fomos também feitos herança, verso 11, havendo sido predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus é o que faz todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Na eternidade, Deus projetou tudo isso. Deus não pediu conselhos a terceiros. Ninguém aconselhou Deus na eternidade. Tudo isso foi Deus que fez. Para quê? Para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória é ele eternamente. Amém. Pelo século do século. Romanos 11, verso 36. O versículo 12 diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Então tudo isso que Deus fez, o fato de Deus ter nos escolhido, a razão de Deus ter nos predestinado, a razão de Jesus ter nos redimido, nos ter perdoado, nos ter revelado o mistério da vontade de Deus. Tudo isso, o versículo 12 diz: para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos nele. Tudo isso, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, é para o louvor da glória dele. Meu irmão, o homem não é digno de glória. Nada nem ninguém é digno de glória, apenas Deus. Deus é o único digno de glória. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas é para Ele. E todas as coisas serão dEle. E toda a honra e toda a glória vai ser dEle pelo século do século. O versículo 13 que nós lemos diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo diz para os Efésios, para nós também, que nós também o que cremos em Jesus, segundo a palavra da verdade, as boas novas, o evangelho, é a palavra da verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade, é a palavra da salvação. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados, nós temos o selo do Espírito Santo.
E o selo do Espírito Santo está em nós. Selo, na época de Paulo, era para fazer uma conclusão de uma compra. Era símbolo de uma transação, de uma compra. A pessoa comprava um bem, algo, e como símbolo daquela compra, colocava um selo, dizendo: isso aqui me pertence. Selo também fala de um direito de propriedade e de posse. E Deus nos deu o Espírito dele como um selo. Nós somos propriedade e nós somos posse de Deus. Selo também fala de segurança, fala de proteção. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 62 ao 67, diz que quando Jesus morreu, o corpo de Jesus foi colocado no túmulo. As autoridades da época foram pedir a Pilatos para que colocasse o selo de Roma sobre o túmulo de Jesus, para que ninguém viesse mexer no túmulo. Mas um anjo do céu desceu e Deus removeu aquele selo, e Jesus Cristo ressuscitou, está vivo pelo século do século. Então nós temos a proteção de Deus, nós temos a segurança de Deus. Selo também fala de autenticidade e legitimidade. O versículo 14 diz que o Espírito Santo também é o penhor nosso. A palavra penhor quer dizer uma garantia, o primeiro pagamento, a primeira prestação de uma compra. Deus nos deu o Espírito Santo como garantia de que nós iremos estar com Ele na eternidade, de que nós iremos estar com Ele nos novos céus e na nova terra. O penhor também do versículo 14 diz que na Grécia antiga, ou até mesmo até hoje, era considerado como um anel de noivado, como uma aliança de noivado. E Deus nos deu o Espírito dele como um penhor, como uma aliança de noivado, que um dia nós iremos estar, sim, com Cristo Jesus. É por isso que a igreja é considerada a noiva de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, essas bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo, ele relata aqui aos Efésios, trazendo esperança, trazendo ânimo aos Efésios, serve para nós. Nós possuímos as bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais são as riquezas espirituais que Deus nos concedeu através da sua graça e para a glória dele. Que nós possamos a cada dia ter os nossos olhos, o nosso entendimento abertos para entender essa verdade. Do versículo 15 ao versículo 25, 23, o apóstolo Paulo ele vai orar pelos Efésios a Deus, pedindo para que Deus venha dar aos Efésios espírito de entendimento, espírito de sabedoria, para que Deus viesse iluminar os olhos do entendimento do coração dos Efésios, para que eles viessem perceber qual a herança do chamado deles, qual a suprema grandeza do poder de Deus. Então tudo isso Deus, o apóstolo Paulo, ele orou pelos Efésios, do versículo 15 ao 23, para que eles viessem perceber essas riquezas. E a minha oração nessa noite é essa: que o Espírito de Deus venha abrir o nosso entendimento, venha abrir a nossa visão espiritual, para que nós possamos compreender essas bênçãos espirituais, essas riquezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Quando nós percebemos, quando nós entendemos essa verdade, de que nós somos escolhidos, de que nós somos predestinados, de que nós fomos redimidos, de que nós fomos perdoados, nós não podemos mais viver uma vida abaixo da média. Então, meu irmão, se levante, se erga, que você possa prosseguir com essas verdades de Deus para nós.